Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. E eu começo o nosso encontro de hoje com uma pergunta que anda martelando a cabeça de muitos de nós. O que irá acontecer com o nosso país a partir de 2022? E daqui até 2022, o que nós vamos passar? Os personagens que estão comandando o nosso país, o que eles farão, que fim terão essas pessoas? Você que acompanha o nosso portal sempre está vendo que o ambiente hoje está totalmente diferente do espaço que eu uso para fazer o meu encontro com vocês. É porque a pandemia que vitimou tantas pessoas mundo afora e aqui no nosso país, ela vai chegando cada vez mais perto da gente. Infelizmente levou um grande amigo meu, eu tive que me deslocar para me encontrar com os outros amigos, com a família, enfim. O que eu estou passando agora, enquanto amigo, certamente vocês já passaram em algum momento, ou nessa situação em outras, ou conhecem pessoas que passaram por essa situação. Infelizmente, gente, quando a gente perde alguém por uma situação aleatória, um acidente, um infortúnio, uma doença inesperada que não foi tratada, enfim, nós tendemos a ter uma busca por explicações por que isso aconteceu. Quando existem seres humanos ligados à causa da morte, você tenta responsabilizar, dividir um pouco a tua dor, misturando ali a tua perda com um sentimento de cobrança, de responsabilização, enfim. E o que está acontecendo hoje no nosso país não é fruto do acaso. Existem seres que estão comandando o que está acontecendo e que são responsáveis diretos. E muitos que são invisíveis, que quase a totalidade da população não tem ideia que eles são tão cúmplices e tão responsáveis por aquilo que está acontecendo no nosso país, quanto o próprio presidente da República. Eu vou explicar como é que é isso. Gente, aqui, quando a gente abre esse tipo de espaço, é quase uma sala de visitas, uma sala para a gente receber os amigos, a gente trocar as nossas impressões. E um episódio como esse que eu estou vivenciando mais uma vez, ele serve para refletir e para a gente apontar coisas para o futuro. Porque abrir um canal de conversa, de interatividade com as pessoas, para conversar sobre o que passou, para analisar os fatos do dia, isso não é uma coisa tão complicada. Você atestar que uma pessoa falou uma besteira, qual foi a causa daquilo, o que representa aquela pessoa, é uma situação quase novelística. Do que eu estou falando? As novelas na ficção também foram criadas para ludibriar pessoas, para desviar a atenção das pessoas da realidade. Os trabalhadores no tempo moderno, quando chegam em casa, querem um tempo de descanso, como lá na época das cavernas, o homem chegava na sua caverna e acendia uma fogueira para ficar ali, olhando para a fogueira ali, ficar dando uma relaxada, né? Depois de um dia de caça, um dia de muito trabalho físico. Essa situação se reproduz durante todo o tempo até chegarmos nos dias de hoje. Não é por outra razão que o Charlie Chaplin, ele quando fez o filme Tempos Modernos, há uma cena que virou uma cena que é um ícone do cinema, né? Que é do operário apertando parafusos de uma forma mecânica durante horas, enfim. E o Chaplin, ele mostrava que aquele tipo de comportamento era um comportamento introjetado para alienar aquele indivíduo. Quanto mais ele estivesse fazendo um trabalho mecânico e quanto mais ele estivesse se cansando, menos ele refletiria sobre a realidade. Essa realidade que ele falava nesse livro dele, nesse filme, né? A gente pode encontrar as bases desse pensamento no pensamento de Aristóteles, né? Eu já comentei com vocês esse livro aqui, é o livro Política, que é um livro escrito há 2.400 anos atrás. E é muito interessante porque quando a gente revisita aqui uma obra de Aristóteles, o livro chama Política, esse livro aqui é uma tradução do professor Mário da Gama Cury, e o prefácio do José Reinaldo de Lima Lopes, que é um cientista político, de quem eu sou um grande admirador. Esse livro aqui é um livro muito interessante, porque quando a gente recebe a filosofia no Brasil, desde sempre, né, normalmente são obras que vieram traduzidas do grego para o inglês, depois do inglês para o português de Portugal, até chegar aqui às nossas livrarias. Esse livro aqui é um livro interessante que é traduzido para o português do Brasil. Então, é uma tradução direta do grego para o português do Brasil. Então, ele elucida muitas situações que estão muito presentes nos dias de hoje e que nos mostram como nós somos pessoas ignorantes enquanto sociedade, porque se a gente tivesse esses conhecimentos mínimos, a gente não ficaria refém
de tantos vigaristas, tantos bandidos que se ocupam da política de forma profissional. O que o Aristóteles dizia lá atrás, que passou por tanta gente ao longo desses séculos todos até chegar no nosso portal de hoje? Passou por Chaplin e chegou até aqui. Ele dizia que a política, essa que a gente está vivenciando no dia a dia, ela serviria ou seria uma ferramenta para trazer a felicidade para o homem. Uma forma de você convencer pessoas, você agregar pessoas, você transformar a realidade, você modificar a situação do seu cotidiano. E essa ferramenta, ela teria a finalidade, fim, de tornar esse homem feliz. Mas o Aristóteles diz que um homem não pode ser feliz sozinho. É impossível alguém estar feliz no meio do deserto, alguém estar feliz no meio de uma selva, alguém não está interagindo com alguém, alguém não está produzindo, não está criando absolutamente nada. Então ele dizia que a felicidade só é possível se você tiver outras pessoas no seu entorno que também fiquem felizes. E isso faz com que você haja concretamente para modificar a realidade através da política. O Aristóteles ele dizia que a pessoa que não se dá, que não se doa, a pessoa que é individualista, que é egoísta, ele chamava essa pessoa de idion, que fez surgir a palavra que a gente conhece, né, o idiota. O idion era esse cara, o individualista, o egocêntrico, o cara que só se preocupava com a sua liberdade individual, que era autocentrado, ou que era o que a gente pode chamar hoje de um meritocrata, o cara que acha que se ele tiver mérito ele chega em qualquer lugar. Enfim, o Aristóteles dizia que esse idion, esse cara nunca seria feliz, porque faltaria a ele essas outras interatividades. E esse fenômeno, gente, ele tem passado por todas as sociedades de uma maneira geral, todos os tempos, até chegar nas pessoas que a gente conhece estão do nosso lado. Quando a gente olha para as pessoas que se identificam com o Bolsonaro, a gente está diante desse universo dos idions, e que não são necessariamente pessoas más. Elas muitas vezes não têm nem culpa de serem aquilo que elas são. Se ao longo dos tempos essas pessoas não receberam educação, não receberam conhecimento, reflexão crítica, se elas nunca ouviram falar no Aristóteles, se elas nunca ouviram falar nisso que eu estou conversando com vocês, como é que essas pessoas vão adivinhar? Se elas estão preocupadas em trabalhar para o seu sustento, se elas estão ali cansadas e quando elas chegam em casa, elas ficam reféns de todo tipo de ferramenta alienante, através da televisão, através das artes ou das subartes, das músicas que a gente tem visto nas rádios para cima e para baixo, das coisas que têm circulado hoje pela internet, pelos jornais impressos. Como é que essa pessoa se salva? Se as estruturas que ela também tem algum tipo de conexão com o ser humano, como as igrejas, como as universidades, as empresas, também são instituições que são conservadoras no sentido de não quererem que esse indivíduo tenha uma consciência crítica para contestar, inclusive, a situação que ele se encontra. E o que isso tudo tem a ver com Bolsonaro e daqui para frente? Gente, se a gente não entende esses fenômenos, a gente sempre fica na novela do dia a dia. A gente vivencia o capítulo de hoje, esperando o capítulo de amanhã e o capítulo de depois de amanhã para saber o que vai acontecer no final da história. O que vai acontecer é o seguinte: nessa trama, o Bolsonaro, ele comanda, ou ele inspira um exército de idions. Isso eu não estou querendo ofender ninguém, não, estou querendo só registrar o que está acontecendo. Esse cara que você conhece, o cara às vezes está com um bom nível financeiro, o cara cresceu na vida, o cara tem algum patrimônio, mas ele continua sendo um idiom político, um cara que não entende o que está acontecendo. Ele é um cara bem sucedido, mas ele nunca se educou socialmente. Ele não tem a compreensão da importância dele se manifestar politicamente, dele agir na sociedade. Então ele acha que se ele for individualista, que se ele conseguir dinheiro, se ele conseguir o melhor trabalho, se ele conseguir vencer, que isso por si só está bem resolvido. Mas se isso não acontece, ele começa a ficar ressentido e frustrado. E começa a ficar amargurado porque que ele não consegue fazer como os outros e o que não está acontecendo e tem que encontrar um responsável, aí ele encontra um Bolsonaro na vida. O idiom perfeito, alguém que passou a vida toda se ignorantando, porque não é fácil o cara virar um Bolsonaro. Se o Bolsonaro morrer amanhã, fica muito difícil encontrar outro, porque outro, para ser tão ignorante, tão despudorado, tão desavergonhado, alguém ser tão cínico, tão mentiroso, isso é complicado e ele é naturalmente tudo isso. Então ele acaba liderando esse exército de idioms porque o cara se identifica com ele, fala, pô, o cara
fala as mesmas grosserias, o cara tem a mesma percepção da realidade que eu tenho, ele está xingando as mesmas coisas que eu xingo, enfim. Então nós temos essa doença na nossa sociedade. E essa doença hoje, ela continua sendo muito útil para as coisas que acontecem no nosso país, como por exemplo alienar uma grande parcela da sociedade para que a outra parcela muito microscópica ganhe dinheiro às custas da grande massa de povo que nós temos aqui no nosso país. Quanto mais nós tivermos idiomas no nosso país, e nem que sejam a maioria não, bastam que sejam uma importância, uma parcela importante, porque eles vão neutralizar os outros que estão tentando entender o que está acontecendo, estão lutando para mudar a realidade. Então, o Bolsonaro, nesse exército de idiomas, ele é muito funcional, porque ele distrai uma parcela da sociedade enquanto do outro lado, a área que opera com a realidade continua a assaltar esse próprio povo. O que nós vamos ter em 2022? Em 2022 teremos eleições, teremos o final de uma novela. Se vamos ter a continuidade dessa novela, isso vai depender da consideração que o povo fizer no processo eleitoral. E a tendência é que o Bolsonaro ele não consiga se reeleger. E ao não conseguir se reeleger, ele vai cair numa espécie de ostracismo, e essas pessoas que procuram alguém para representá-los, vão ficar também num grande vácuo, porque o Bolsonaro vai ter muitos problemas com a lei. O Bolsonaro ele vai ser utilizado por essas mesmas estruturas que estão escondendo seus crimes nesse momento, para que ele não seja retirado do poder. E ao não ser retirado do poder, nós continuemos a ser explorados pela turma do Paulo Guedes, enfim, eles vão querer se ver livre de Bolsonaro. Bolsonaro será incinerado. E aí nós estaremos diante de uma nova novela. Quem serão os novos atores e o novo autor dessa novela? Isso depende muito da compreensão que o povo fará daqui até 2022. Se depender de espaços como esse nosso aqui, a gente vai continuar sempre levantando algumas lebres, sempre tentando chamar atenção de que até mesmo os idiomas que a gente conhece, muitas vezes eles são mais vítimas do que autores dessa tragédia toda que nós estamos vendo no nosso país. Gente, só para finalizar, e para não ficar uma coisa tão abstrata assim, quando algum estrangeiro pergunta para a gente como é que nós suportamos Bolsonaro durante tanto tempo e nada aconteceu, a gente tem que explicar como é que funciona, como ele está sendo funcional. Porque alguém que colocou no meio de uma pandemia um general desqualificado, despreparado, um ignorante, um boçal em saúde, para defender um país, para que o país não morresse, esse homem é um criminoso, esse homem ele agiu cometendo crimes de responsabilidade, ele deveria ter sido expulso do poder e ter sido mandado para uma cadeia depois de um processo. Isso não aconteceu porque foi funcional. Eles impuseram esse tipo de sofrimento, elite empresarial, elite midiática, eles impuseram esse tipo de sofrimento ao povo brasileiro para proteger os seus negócios. Só para o Paulo Guedes e para a turma que está comandando a área da política econômica não fossem retirados. Então, essa gente está também com os dias contados. A gente vai viver para ver a justiça sendo feita, eu tenho certeza absoluta disso. Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau.